O Ministério Público do Trabalho encontrou problemas durante as inspeções realizadas em hospitais e verificou as condições de saúde e segurança de trabalho na adoção de medidas para proteger os profissionais do risco de contágio pela Covid-19. O Bruno Protásio acompanhou exatamente essas informações do Ministério Público do Trabalho e traz agora no Cidade. Acompanhe. A fiscalização do Ministério Público do Trabalho foi para verificar as condições de saúde e segurança voltadas aos profissionais das instituições e também a adoção de medidas para proteger os profissionais do contágio pela Covid-19. A fiscalização aconteceu na Maternidade Santa Mônica, nos hospitais Vida da Mulher e Metropolitano, na unidade de pronto atendimento do Jacintinho e também na base do SAMU. A situação mais preocupante, segundo o Ministério Público do Trabalho, foi a da Maternidade Santa Mônica. As inspeções foram realizadas pelo Ministério Público do Trabalho entre os dias 16 e 18 de junho. Nós recebemos informações bastante desencontradas em relação às condições de trabalho nos hospitais, algumas denúncias que faziam referências a irregularidades, sobretudo em relação ao déficit pessoal, ao aumento da jornada de trabalho, ao não fornecimento de equipamentos de proteção individual e também, sobretudo, em relação ao alojamento, os locais para descanso e refeição desses trabalhadores, de modo que nós entendemos adequado fazer uma força-tarefa para verificar as condições gerais de trabalho nas unidades de saúde de Maceió, tendo sido inspecionadas 5 unidades de saúde da rede pública e 1 da rede privada. A situação mais preocupante, certamente, foi a da Maternidade Santa Mônica. Lá, de fato, nós encontramos problemas em todos os setores, desde equipamentos de proteção individual não fornecidos, equipamentos de proteção individual inadequados. A máscara N95, por exemplo, não tem a validação do Inmetro. Nós encontramos irregularidades contundentes no manuseio e também no acondicionamento de equipamentos de proteção individual. E talvez a questão mais grave no hospital seja, de fato, na Maternidade Santa Mônica, seja, de fato, a estrutura predial antiga e bastante precária, que prejudica não apenas os pacientes. Havia infiltrações, havia goteiras na UTI pediátrica e prejudica também os profissionais de saúde, com alojamentos precários, com locais para refeição inadequados e que não respeitam o necessário distanciamento social. E não é por acaso que o número de profissionais de saúde contaminados pelo novo coronavírus é bastante elevado. Eu acredito sinceramente que, se não fosse esse momento de pandemia, alguns setores da Maternidade Santa Mônica deveriam ser interditados e o serviço público oferecido em outra unidade de saúde. Nas demais unidades inspecionadas, as condições de trabalho elas são regulares, algumas são boas, como na rede privada, e em outras unidades alguns ajustes merecem ser feitos, até mesmo porque antes da pandemia a situação dos profissionais de saúde no Brasil já era bastante perigosa e causadora de acidentes de trabalho, de modo que agora é preciso redobrar as atenções, é preciso corrigir irregularidades, é preciso, de fato, ter cuidado e ajeitar, fazer os necessários ajustes para amenizar o máximo possível a exposição e os riscos a que estão submetidos os profissionais de saúde, os profissionais de apoio, os profissionais da limpeza, os terceirizados que prestam um serviço público relevantíssimo nesse momento tão difícil que a sociedade atravessa. O Ministério Público do Trabalho deve propor que as medidas sejam solucionadas pelas instituições por via administrativa. Caso isso não aconteça, o órgão deve levar o caso para as esferas judiciais. Reportagem Bruno Protásio. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde e a Maternidade Escola Santa Mônica informaram que aguardam o envio do relatório do Ministério Público do Trabalho para falarem sobre o assunto. Já o Hospital Vida disse que o Ministério Público do Trabalho, junto ao Conselho Estadual de Saúde, visitaram todas as dependências do hospital e, ao final da visita, não pontuaram nenhuma irregularidade.